Olá, queridos ouvintes do podcast Historicidades. Sou Frederico Moreira e sejam muito bem-vindos. Historicidades. Presentes aqui comigo hoje, nesse episódio, meu parceiro de longa data, Eduardo Liron. Salve, Edu! Salve, Fred. Salve, Chuco, nosso entrevistado de hoje aí. Obrigado por participar. E valeu aí, Fred, por estar junto por tanto tempo nesse corre doido aí. São muitos anos, né? Estamos aí desde as fraldas quase, na correria junto. E vamos que vamos. Temos aqui no nosso não estúdio o pesquisador, rapper e atualmente membro responsável pela pasta de literatura do Conselho Municipal de Cultura de São Bernardo do Campo, que escreveu a tese Cultura, Espaço e Política, um estudo da Batalha da Matrix de São Bernardo do Campo, material que recentemente se tornou um livro, inclusive o livro que serviu de base para o desenvolvimento dessa conversa. Aqui então, Felipe Oliveira Campos, mais conhecido como Felipe Choco. Choco, tudo bem, meu velho? Salve, salve, Fred. Tirando a parte ruim, tá tudo ótimo, mano. É isso aí, mano. Categórico. Vamos nessa, mano. Eu devo dizer aqui, né, no nosso primeiro contato, que o Hugo que fez a ponte entre a gente, né? Logo na primeira conversa que era para durar aí nossos 30, 40 minutos, né? Aquela troca de ideia, a gente já ficou mais de 2 horas conversando, né? Sobre tanta coisa que tinha aí. Exato. Então já teria valido vários podcasts, né? Só de começo ali, no nosso primeiro contato. Mas vamos lá, cara. Eu queria, antes de tudo, começar e fazer uma linha cronológica e começar logo do comecinho aí da sua vida aí, dos seus primeiros passos mesmo, né? Queria saber seu ponto de partida, quem são seus pais aí, como foi a realidade que você cresceu, mais ou menos. Pode crer, Fred. Bom, primeiro quero agradecer o convite e tenho certeza que vai ser uma boa troca de ideias aqui, certo? Então, mano, desse meu processo, né, de vida, eu acho que primeiro a gente fala da raiz, né? Minhas raízes, elas vêm tanto de uma cidade chamada Estância, no estado de Sergipe, por conta da minha mãe, que nasce em 1955 e vem para São Bernardo aos 13 anos de idade, em 1968, e também na cidade de Descalvado, no interior de São Paulo, por parte do meu pai, que nasceu em 1949 e vem para São Bernardo também em fins da década de 60, né? E dos dois, eles acabam se encontrando em São Bernardo. Meu pai é operário, trabalhou numa firma por 24 anos, aqui de São Bernardo do Campo, e também envolvido com futebol, né? Principalmente futebol de várzea e clubes. E a minha mãe chegou a trabalhar também nas indústrias daqui, mas depois passa a ficar mais no cuidado quando meu irmão nasce, depois 4 anos depois nasci eu, e além desse cuidado ela ficou trabalhando vendendo roupa, fazendo alguns comércios da própria casa, né? Então essa minha raiz, ela vem muito ela está muito entrelaçada também com o desenvolvimento da própria cidade de São Bernardo, né? E depois a gente vai verificar, por meio dos temas que a gente vai tratar sobre o desenvolvimento de São Bernardo do Campo, o quanto que isso também permeia a minha vida pessoal. Desde a sua primeira infância até a sua adolescência, você ficou praticamente no mesmo lugar, né, estudando. E como que foi que você entrou aí na sua primeira escola, vamos dizer assim? Pode crer, mano. Então, isso é bem interessante, porque eu estudei a vida inteira numa escola, que é o Colégio Termomecânica, né? Que é uma Fundação Salvador Arena.
E o Salvador Arena, ele era proprietário também da fábrica, né, da termomecânica, que trabalha com cobre. E eu lembro muito de como se deu o processo de eu entrar ali. Eu tinha na faixa dos 4 anos de idade, de entrar na escola, porque o processo de entrar dele tanto tinha um teste, mas principalmente era por meio da Loteria Federal. Então, eu lembro que o dia que teve a Loteria Federal, de fato, né, foi feita uma festa, né, e eu lembro dos adultos ouvindo pelo telefone a loteria, e quando eu fui sorteado, acredito que seja assim que se fala, eu lembro de uma alegria muito grande, né, todo mundo vindo me abraçar, comemorar, mesmo sem eu entender muito o que estava se passando. E daí, hoje eu consigo ter a dimensão do que foi essa oportunidade, né? De ter estudado numa escola que, apesar de ser privada, né, os prédios e todo o corpo diretivo, mas era gratuita e tinha um olhar, de alguma maneira, para que os marcadores de classe, principalmente, eles não influenciassem no desenvolvimento educacional ali, ou que todo mundo pudesse ter as mesmas possibilidades educacionais ali, né? Então, nesse sentido, para mim, me marcou muito de ter tido acesso a esse tipo de educação, a essa escola, já que era o espaço onde eu, pelo menos nessa minha infância e adolescência, onde eu passei o maior tempo da minha vida, já que de início a gente estudava de segunda a sábado, das 8 às 4, né? Das 8 da manhã até as 4 da tarde, que era o mesmo horário das empresas. Então era um ensino de início que nos formaria para ser de fato peão, para trabalhar nas indústrias da região de São Bernardo, né? Mas que daí uma própria mudança do cenário econômico e político do Brasil e da região na década de 1990 acabou mudando também um pouco a própria dinâmica e o sentido educacional, né, da termomecânica. Mas esse foi o meu primeiro contato, assim, né, com os estudos, e hoje eu consigo ver a sorte que tive, literalmente, né, ter ganho na loteria, já que é muito competitivo para entrar lá, para poder ter tido esse acesso. Mano, isso foi em 91 e talvez eu tenha entrado em 92. São esses os cálculos que eu acabo fazendo. Porque, de alguma maneira, a gente passa 12 anos, né, na escola. E o terceiro ano do ensino médio eu saí em 2003. Então, acredito que foi nesse processo de 91, entre 91 e 92. Os meus pais, quando eles vieram para São Bernardo, eles moraram ali perto do bairro Planalto, né? Ali no bairro Planalto mesmo. Tanto que um dos clubes que meu pai chegou a ser técnico, tal, foi o Clube União, né? Que tinha os bailes lá também, e segundo consta, meus pais se conheceram no baile do União. E depois do Planalto, eles acabaram indo, quando eles se casaram, foram pro Pombal, né? Ali na Vergueiro, e depois foram pro Santa Terezinha. Então, nesse processo, eu estava entre o Pombal e depois Santa Terezinha. Ok, tudo nossa área aqui, né? O Du também é de Santa Terezinha, eu também. Ah, é? Casa aqui, Olha. sim. Como você se desenvolveu na escola? Você tinha interesse pelos estudos? Você se considera, assim, tipo, muito entre aspas aí, né? Mas um bom aluno, assim, e a turma no geral, como que é? Mano, assim, tiveram fases, né? Eu lembro que até a quarta série, e essa era uma característica da escola,
eu estudei só com um moleque, né, mano? Então não tinha menina na sala. E muito era por conta dessa questão de formar operários, né? E então eu lembro de até a quarta série eu teve uma dedicação ímpar muito, porque a todo momento eu era lembrado em casa da oportunidade que eu estava tendo de estudar na termomecânica e para todo mundo que isso era comentado, eu lembro que causava aquele espanto bom, né, de dizer, olha a oportunidade que você está tendo, lá é uma ótima escola e tal, coisas que a gente só vai conseguir, só vai ter dimensão depois, né? E então eu lembro que até a quarta série eu era muito dedicado, assim. Aí, a partir da quinta série, quando eu já estava ali entre os 10, 11 anos de idade, que aí eu já tinha também uma vida na rua, por assim dizer, né? E a rua me atraía muito, seja para jogar bola, depois com o skate também, que eu andei de skate por 12 anos na minha vida. Então, eu lembro que a partir desse período, meu rendimento escolar ele acabou ficando um pouco mais fajuto, né? Eu já não era mais eu não era o mais dedicado ali. Coisa que só vai mudar quando eu começo a me envolver com o rap, né? E frequentar uns bailes, então ali com 15 anos. E daí eu posso associar, inclusive, o desenvolvimento de uma consciência maior, tá ligado? Uma consciência racial, uma consciência eu no mundo e também as influências que eu passei a ter, né? Então, por conta do skate, por conta do rap, duas figuras foram muito importantes para mim, né? Uma delas o Parte 1 e a outra o Kamal. E eu destaco inclusive uma matéria de revista que eu vi com os dois, numa revista que era até uma revista de skate, uma revista skate surf, assim, que era uma entrevista com os dois, né, em 2001, falando sobre política, falando sobre economia, falando sobre Brasil, falando sobre skate, falando sobre rap, e para mim tiveram algumas identificações ali, né, de falar, pô, olha, os caras são skatistas, então os dois foram profissionais, eles são pretos e estão no rap e fazem faculdade, tá ligado? Então eu lembro que ali para mim foi um despertar de falar, pô, é possível então essas coisas estarem integradas, porque até então se tinha uma visão, principalmente que meus pais, minha mãe tinha estudado até a quarta série, meu pai também só tinha estudado até a quinta série, então eles estimulavam muito o estudo, mas muito por conta que eles não tiveram. Então não era algo que eles podiam de fato auxiliar, mas era algo que eles queriam que eu tivesse acesso a algo que eles não tiveram. Mas a minha influência, portanto, nessas relações e a ideia que eu tinha, inclusive, era de que ou você tem esses tipos de vivências, né? De rua, de cultura urbana, né? Como o skate e o rap e tal, ou você se dedica aos estudos, né? Então pareciam que eram coisas separadas e de alguma maneira na figura do Camão e do Parte 1 essas coisas se entrelaçaram. Então eu lembro que isso também, lógico, atrelado àquelas cagadas que a gente faz na adolescência, né, mano? Então teve parceiro que foi preso, outros que foram mais pro campo da contravenção, do crime e tal. Então, ter vivenciado tudo isso, de alguma maneira, para mim, fez eu fazer um balanço de vida até aquele momento, que apesar da pouca idade, né, felizmente eu já tinha vivido muitas coisas, e de querer, de fato, ter uma transformação mais pro lado da educação ali, né? Que é o que os rappers e o rap, de alguma maneira, me levava a ter. Então, a partir de eu começar a frequentar esses bailes black em São Paulo,
me aprofundar muito mais no rap, então eu lembro que foi no segundo ano do ensino médio que aí eu assumi de fato a figura de um estudante, não mais só um aluno, tá ligado? Um cara que frequenta a escola e cumpre ali suas burocracias. Então, nunca repeti, mas também essa minha dedicação depois do segundo ano do ensino médio foi outra. Então, eu já no segundo e no terceiro ano do ensino médio foi onde eu despertei esse gosto, inclusive, por estudar, porque eu passei a entender as coisas. Então, participar da aula, fazer as anotações, e depois, quando tinha a prova, eu não precisava ficar sofrendo ali para encontrar respostas, porque eu já tinha visto aquilo durante as aulas, depois estudado para a prova, então aquilo ali me trouxe um gosto pelo estudo, né? Que até então talvez eu nunca tinha tido ou só tive até a quarta série, tá ligado? Dentro da escola você teve ali algum dispositivo que te ajudou a virar essa chave nos estudos? Por exemplo, você chegou a ter algum tipo de matéria mais, vamos dizer assim, mais voltada a alguma expressão artística, e ali você também teve alguma percepção de outro tipo de realidade? Eu acho que, porque assim, até como na minha infância, tanto meu pai quanto minha mãe vem de uma família que é grande, o meu pai também relativamente, mas principalmente a família da minha mãe, por ser do Nordeste, né, de Sergipe, e ter essa característica de que mesmo quem não é família se torna família, por conta que vem desse outro estado e vai morar próximo, né, sempre tem aquela ideia de que um vem, se estrutura e traz as outras pessoas. Então eu lembro de crescer num ambiente sempre muito povoado, né. Então, quando dava final de semana, a gente sempre estava pingando na casa de alguém, ou beira de campo, ou em alguma quadra. Então, eu lembro de sempre, desde muito cedo, tá muito envolvido já, né, em coletividades, vamos dizer assim, né, mano? Então, seja pelo futebol, aí depois do futebol no bar tinha o samba. Então, aquilo ali para mim já era um ambiente que estar fora de casa era algo prazeroso também, né? E que atraía bastante. E aquilo vai te dando também vai te apresentando certos códigos de convivência, tá ligado? E eu acho que isso é o grande aprendizado da educação em si, que no caso a escola, ela vai te dar ali uma régua e um compasso para você poder refletir sobre essas situações que você vivencia. Então, eu lembro que principalmente nessa segunda fase da adolescência, teve um fator para mim que ele foi determinante, né? Então, eu cresci ouvindo que eu tinha uma oportunidade que os meus amigos de rua, o meu próprio irmão e outras pessoas próximas não tiveram, tá ligado? Então, isso eu não só ouvia dos adultos, mas já ouvia também pelas experiências, né, de escola, do meu irmão, que sempre era muito problemática, não via muito sentido na escola, ou uns caras da rua que eu lembro, isso para mim sempre foi muito marcante, que eu tinha 11, 12 anos de idade, tava na sexta série e os caras tinham 19 anos e tava na sexta série também, tá ligado? Então tinha essa questão que quase a experiência dessas pessoas, eles mesmos me demonstravam que eu não precisaria ser daquele jeito, né? Então eu tinha de alguma maneira uma certa pressão até para meio que dar certo, tá ligado? Tinha essa visão, assim, dos caras fazer umas paradas erradas, mas de chegar para mim e de falar, ó, a gente faz isso, mas você não precisa fazer isso, tá ligado? Então, nesse sentido, eu acho que é, essa essa pressão, ela se tornou consciência ali, eu com no final, na passagem dos 15 por 16 anos mesmo, tá ligado? Eu cheguei a me envolver nas paradas também, vendi essas coisas de rua, né, mano, pra fazer um dinheiro, aí vendi umas coisas, cheguei a vender,
lança-perfume, quando ainda não era vendido em binqueira e tal. E daí, parceiros que estavam no entorno, começou a dar errado as coisas, né? Então, teve um parceiro que foi para a Fundação Casa, que a gente era dedo e unha, outros também eu via que estavam se degradando ali. Então, primeiro veio essa consciência do negativo, junto com uma consciência do positivo, que aí já foi o rap, os bailes black e esse mundo do skate, já mais para São Paulo e menos para o ABC. E, ao mesmo tempo, isso me despertou a necessidade de buscar, então, essa oportunidade que eu estava tendo, já que todo mundo dizia que era uma oportunidade única que eu estava tendo, então eu fui buscar. Eu dei muita sorte que nessa busca eu tive uma professora de português, a professora Marilene, que ela era mais literatura do que gramática. Então, como eu estava nessa busca, a literatura ela me cativou muito, tá ligado? Então, e a professora Marilene, ela era uma professora negra, né? E ela teve uma atenção maior também, tanto para mim quanto para um outro camarada, o Jefferson, também negro, né? E ela tinha um carinho especial pela gente, que hoje eu consigo entender qual que era esse carinho, que era mais uma mão que ela estava dando ali, quase um resgate, e que foi muito importante, né, para mim. Então, por meio, então, das aulas, não só das aulas dela, né, mas eu lembro de uma outra professora de história, a professora Gislene, e outras mais, porque assim, quando eu estava na turma da zoeira, eu era fundão, mas eu já tinha uma coleta com os professores, né? Mas não estava muito focado no estudo. Quando eu passei a ter um interesse no estudo, então eu já tinha uma relação boa com os professores e aquilo foi incentivando, porque os professores faziam questão de me chamar para trocar ideia, da mesma forma que eles me puxavam a orelha e davam bronca, depois, quando eu demonstrei essa mudança, eles também passaram a ressaltar, tá ligado? A importância e tal. Inclusive, eu lembro, nessa minha fase de mudança, a primeira reunião que, quando meu pai voltou, ele era vivo ainda na época, ele voltou e ouviu muitos elogios, tá ligado? Na reunião de pais e tal. Aí ele voltou todo felizão e tudo. Então eu Sim, mesmo. vejo, então eu vejo que assim, eu despertei, vamos se dizer, fora da escola, mas quando eu procurei na escola eu tive. Então, hoje eu consigo ver que, de fato, foi uma oportunidade que eu tive, pela estrutura que a escola proporcionava, mas especificamente pela trajetória dessa professora em específica, a Marilene, e daquilo que ela pôde despertar, porque ela era uma pessoa apaixonada pela literatura. E isso eu lembro que a gente comentava até, né, no sentido de: "Caramba, mano, seja lá o que eu for fazer da vida, eu quero ter a paixão que a Marilene tem por aquilo que ela faz". E isso então me despertou como, um critério até, né, para aquilo que eu fosse fazer eu teria que, dar o meu máximo e tal. Então eu vejo que foi um movimento que se complementou, né, a importância dos bailes, do rap, do skate, das amizades, tanto no sentido negativo, de apontar o que não fazer, mas também no sentido positivo de espelhar aquilo que poderia ser feito e, ao mesmo tempo, na escola, de ter uma estrutura que me possibilitasse, colocar isso em prática, né. Certo, certo, muito bom. E então, a junção dessas duas coisas, acho que, de certa forma, aí, ou de todas as formas, acabou te aproximando também do seu interesse para cursar uma faculdade e também optar aí pelo curso de Ciências Sociais, é isso, basicamente? Total, mano, porque imagina, meus pais, né, de modo geral, operários e tal, e vindos de outras regiões para buscar uma condição de vida melhor, numa cidade que se industrializou e a indústria, ela, por produzir sua própria riqueza, então ela proporciona salários maiores.
Então a visão que eles tinham, inclusive, era de que, olha, nós não tivemos oportunidade de estudo, então a gente sempre teve que ralar muito, né? Então eu cresci numa família que tinha uma certa ética pelo trabalho, sabe? De ressaltar, desde meu pai, de falar, não, eu trabalho desde os 7 anos de idade. A minha mãe também dizer, desde muito nova, né? Quando minha avó fica doente, ela para de estudar aos 8 anos de idade para poder cuidar da minha avó e fazer os afazeres, né, domésticos. Então, eu cresci com essa ética do trabalho e tinha uma certa pressão também por, dentro desse universo da indústria ou do universo corporativo, aquilo que era indicado como o trabalho de quem estudou, que era você trabalhar no escritório, tá ligado? Então, eu lembro que quando veio essa fase de vestibular, de fazer a faculdade, eu não fui direto. Então, no que eu terminei o ensino médio, eu fiquei um ano ainda pensando no que fazer, não tinha ali tão definido também, porque eu terminei o ensino médio com 16 anos de idade, né, mano? Faço aniversário em janeiro, então falei, bom, mano, eu não tenho estrutura financeira, inclusive agora para arcar uma faculdade e tal. Universidade pública, aquele período, o único horizonte poderia ser a USP, mas também tinha uma questão que eu já tinha na mente que eu não teria condições de só estudar, então eu teria que trabalhar e seria complicado de mesmo se primeiro seria passar no vestibular e segundo passado no vestibular, como trabalhar morando em São Bernardo e tendo que estudar lá no Butantã, etc. Então a questão de morar perto de onde fosse trabalhar e morar era um horizonte. Então tinha uma certa pressão para ou fazer administração, tá ligado? Ou fazer algum curso que me fizesse trabalhar no escritório. Esse era o horizonte, vamos dizer assim, porque já que eu tive essa oportunidade de estudo, então meu irmão ele não saiu do ensino médio e foi para a faculdade também, tá ligado? Não era uma realidade da família. Tanto que eu mesmo sendo 4 anos mais novo, eu entro na faculdade primeiro que o meu irmão, né? Ele tinha feito um curso técnico já no Senai e tal, mas faculdade mesmo ele foi fazer bem depois. E eu lembro até que o que me levou para ciências sociais foi esse campo dos debates, e eu já estava fazendo rap. E para mim a questão era, putz, eu preciso ter algo que me faça melhorar os raps, tá ligado? Os rap que eu tô fazendo, que eu tô compondo aqui. E o curso de Ciências Sociais, ele calhou, né? Porque envolvia filosofia, envolvia história, envolvia sociologia, antropologia. Então, eu fiquei muito entre filosofia, ciências sociais ou história, né? A filosofia me pareceu um campo muito restrito, já que nas ciências sociais tinha filosofia, e o da história também, já que nas ciências sociais tinha história. E no caso eu fiz Fundação Santo André, e o curso de ciências sociais era R$ 100 mais barato do que o de história, tá ligado? Eu lembro que Sim. isso ajudou a eu projetar isso. E então, o curso de ciências sociais, lógico, meus pais nem estavam ligados o que que era isso, né? Eu lembro do meu pai falando, mas o que é isso? O que que você vai fazer? Você vai trabalhar com o quê? Né? Disso daí. Apesar de que, como o Fernando Henrique tinha sido presidente, né, mano? Então tinha a ideia de que sociólogo poderia se tornar presidente, e tal, ou ter algum Sim, cargo político, né? sim, Essa era a total. referência das pessoas. E eu lembro de que na época que eu estava meio que decidindo o que fazer, teve uma pessoa, um camarada que falou: eu tenho uma amiga lá que ela falou que ela quer ser socióloga para se tornar presidente, tá ligado? Tinha Sim. uma referência nesse sentido, né? Então, ou seja, você não tem um trabalho na indústria, porque essa era a referência, mas você pode entrar no campo político e tal.
Mas principalmente para mim, na minha mente, as ciências sociais era para eu ter mais ideias, ter fundamento para escrever meus raps. Dentro desse processo, você frequentava também alguns espaços, né? Principalmente você passou a trabalhar em algum deles. Na Educafro, no Museu Afro, por exemplo. E como que era essa influência nisso? Como você conseguiu entrar nesses espaços? Você consegue me dizer um pouquinho? No que eu termino o ensino médio, então como eu fui já trabalhar ou fazer um dinheiro, porque como tem a questão do tiro de guerra, né, mano? O alistamento próximo dos 18 anos, então não tinha nenhum trampo registrado, quase ninguém contratava ou registrava, ou principalmente registrava quem estava ali na faixa dos 17 anos, né? Então isso eu lembro que foi um problema que não só eu enfrentei, mas era um problema geral, assim. Então eu fui fazer trampos que era entregar panfleto, minha mãe fazia pão de mel, trufa, essas coisas para vender, eu ia vender e vivia desses, fazia um dinheiro, não dava nem para dizer que era um trabalho de fato, né? Apesar de que essa entrega de panfleto eu fiquei um tempo longo até e era para uma empresa específica e que tinha horário a se cumprir e tudo mais. Então, nesse meio tempo que eu fico, nesse 1 ano que eu fico já formado na escola, mas sem entrar na faculdade, eu fui fazer o cursinho da Educafro também, né? Eu mais 2 camaradas, assim. E nesse cursinho da Educafro fui tendo acesso também a essa dimensão do como de fato eu tive oportunidade educacional, escolar, tá ligado? Porque aí Educafro, como vive de doações, né, mano, de um investimento próprio das pessoas que querem fortalecer ali, então tinha uma precariedade grande, né, mano? Eu lembro que até os lanches, tipo, era aquela coisa bem final das coisas de 2 dias da padaria, tá ligado? Tinha uns lances que era assim, o refrigerante era aquele, o mais surrado dos surrados e tal. Então tinha uma parada, só que ao mesmo tempo ali foi onde eu tive pelo menos o primeiro contato de um movimento que favorecia os desfavorecidos para entrar na faculdade, tá ligado? Então foi bem interessante ter participado, né? Eu nunca, de fato, fui um militante de participar dessas atividades maiores da Educafro, mas eu vejo a importância que teve na minha vida nesse meio tempo, né? E daí, mano, eu fui fazendo esses trampos que era mais de fazer um dinheiro. Depois que eu juro a bandeira, aí sim eu sou contratado, né, numa firma para trabalhar de auxiliar de expedição, que eu fico até pouco tempo, mas para mim parece que foram anos e anos, tá ligado? Que eu fiquei lá. Uma porque eu estava acostumado de alguma maneira com a rua e tal, e chegar num espaço que eu tinha que ficar das 8 da manhã até às 6 da tarde dentro de um galpão, mano, sem poder ver a rua, sem poder saber se tava sol, se tava chovendo, nem nada. Isso para mim foi torturante, ao mesmo tempo que eu cresci rápido, assim, vamos se dizer, né? Porque logo de auxiliar de expedição, surgiu uma vaga lá de auxiliar de escritório e me chamaram para trabalhar na parada. Só que, enfim, aí tinha uma forma de proceder ali no escritório que me fez ter saudades da expedição, tá ligado? De lidar mais com os peão e tal. E no que eu saio desse trampo de auxiliar de expedição, que inclusive era até no Planalto, em São Bernardo, aí eu fui trabalhar de teleoperador,
na Atento. Então eu Grande trabalhei 1 ano e Atento, 8 todos nós. meses, né? Sim. Que acho que foi talvez um dos um dos primeiros empregos de uma geração total, né? Sem dúvida Do ABC foi meu pelo primeiro menos. emprego também, né? Então, pronto. Aí, ó, vai vendo. E daí já tinha essa relação com o Atento, que por ser um trampo de 6 horas, né, diferente do outro, que era das 8 às 18, então tinha no mínimo 12 horas que eu ficava dentro do espaço, fora o tempo de locomoção, né, mano? De transporte. Então, Atento era uma coisa de que eram 6 horas, então. E foi quando eu estava na faculdade, já, né, cursando Ciências Sociais na Fundação Santo André, e dava ali pelo menos um tempinho para poder estudar, né? E eu lembro que essa era a argumentação de muita gente, assim. Então, eu conseguia pagar a mensalidade, conseguia tirar as xerox lá e tal, não conseguia fazer nada mais do que isso, de comprar roupa, tudo, mas pelo menos foi o que me possibilitou ali de fazer a faculdade e ter algumas horinhas para estudar, para ler os textos antes das aulas, etc, né. E depois da Tento foi quando, eu fiquei 1 ano e 8 meses lá, e daí em 2007 eu estava no terceiro ano da graduação, e eu passei para ser estagiário, fiz um processo seletivo, né, em Diadema, na Secretaria de Cidadania, e fui escolhido para ser estagiário, primeiro do Centro de Referência do Idoso, só que como lá não tinha ninguém das ciências sociais, né, só tinha o pessoal da assistência social, então fiquei 3 meses lá e depois eu fui para o Centro de Referência de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, né, o CREPIR de Diadema, que o coordenador de lá, o Marcão, eram formados em ciências sociais também, e estava no mestrado na época, então eu fui em 2007, foi a primeira vez que eu saí dessa área de empresa, né, para ir já para a área social, assim. E desde então foi onde eu adentrei nesse campo. Então, depois trabalhei no projeto Meninos e Meninas de Rua, como educador popular, né, educador social de rua, tanto em São Bernardo, mas também em Guarulhos e Diadema, na mesma instituição. Depois eu vou para o Centro de Referência dos Direitos da Criança e Adolescente, né, o SEDECA, Centro de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, e em Sapopemba, que lá eu fico de 2011 até 2017, mas em funções diferentes. Primeiro, como técnico de medida socioeducativa, então no atendimento a adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, em conflito com a lei, né? Então, liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. E depois eu fico na instituição, mas como coordenador do ponto de cultura, né, de uma atividade que a gente desenvolvia, que era o Eureka Sapopemba, e eu saio do SEDEC para entrar logo quando termina, né, o ponto de cultura, e acabo entrando como educador no Museu Afro Brasil, né. Junto a isso, né, então, como eu venho de uma família que tem essa ética do trabalho e tal, eu sempre desenvolvia trabalhos em conjunto. Então, em 2014 também eu prestei o concurso da educação, né, para ser professor do Estado, da Secretaria de Estado da Educação, e fui professor entre 2014 e 2019. Só pedindo uma licença, depois que eu cumpri 3 anos, para fazer o mestrado que eu fiz entre 2017 e 2019, né. Então foi um pouco essa minha trajetória, de trabalho, e junto a ela sempre teve uma trajetória de um trabalho militante, vamos se dizer assim, né, tanto no hip hop, mas, também num grupo que eu fiz parte, que tinha uma pretensão política, que é o grupo Quilombagem,
que a gente fazia grupos de estudos, organizava eventos, participava de passeatas e tudo mais, que que eu considero também uma das bases da minha formação política, né? Ok, maravilhoso. Nossa, é tão inspirador que eu começo até a querer quebrar todo o meu roteiro aqui, mas vamos embora. Dá vontade de começar a falar sobre um monte de outras coisas aqui, né? Mas vamos nessa. Só para a gente também fechar esse bloco, qual que foi o tema do seu TCC na Fundação? Então, isso que é louco, porque nas ciências sociais da Fundação não tinha um TCC de fato, mas isso eu só fui ter a dimensão depois. Quando eu entro na faculdade, então a minha grande inspiração, primeira, eu tinha duas grandes inspirações para fazer ciências sociais. Uma delas era melhorar meus raps, né? Então ter mais conteúdo e ter um embasamento teórico ali de argumentação para colocar nos raps. Mas também, como minha transformação ela foi muito associada à figura de uma professora negra, era também eu me tornar professor, tá ligado? Então eu entro na faculdade com esse duplo intuito. E em 2008 eu acabo lançando um álbum, né, que é o Para Além do Capital. Apesar de ter sido em março e não no final do ano, mas hoje eu vejo que eu considero esse álbum Para Além do Capital, né, Sarcasmo e Choco, Para Além do Capital, como sendo o meu TCC, tá ligado? Não oficial, logicamente, mas de alguma maneira, ou escutando inclusive esse álbum hoje, eu vejo que essa minha pretensão inicial de entrar num curso de ciências sociais para melhorar minhas rimas, eu consegui canalizar, eu consegui realizar, tá ligado? Então, a ideia era difundir aquilo que eu aprendia nas leituras, nas aulas, nos debates, nas assembleias, dentro dos meus raps, tá ligado? Então, nesse sentido, eu não tive um TCC escrito, porque a grade da fundação não, no curso de Ciências Sociais, não demandava um TCC escrito, mas eu vejo que o meu TCC, então, foi esse CD, tá ligado? É muito inspirador escutar você contar a sua história, porque primeiro que a gente tem essa intenção de fazer esse documento, disso um documento, né, para as gerações futuras Da hora. pesquisarem e terem isso como referência para saber como a gente dialogava, né, e enxergava essa atualidade. E outra também para a molecada, que agora você, como um nome aí em ascensão dentro do campo do hip hop, com jovens tendo muito acesso a trabalhos que você está envolvido, que seu nome está ali girando, possam se reconhecer também, né? E ajudar a guiar esse caminho para essa Da hora. molecada. Essa molecada que está mega agilizada agora, né? Cada vez que eu vejo aí a atuação dos jovens, eu me sinto cada vez mais tiozão mesmo. Eu falo, cara, essa molecada tá embaçada mesmo. E Pode crer. é muito bom, cara, escutar você mostrar esses caminhos, né, de luta e de correria, porque é isso. Eu mesmo aqui, eu tenho a mesma idade que você, né, também sou de 86 e já me inspiro muito também, né? Então, só agradeço você compartilhar a sua história Da com a hora, mano. gente, porque isso já é uma ferramenta de transformação. Pô, eu que agradeço, mano. Da hora. Da hora mesmo. Acho que tem uma coisa que é importante só desse caminho que a gente tomou hoje, de fazer essa entrevista desse jeito, que é também mostrar não que que o caminho vai e volta, né? Que não é que tem correria, que tem trampo, que tem atraso e que isso também faz parte da formação, né? Que não é um bagulho tipo, ah, não, você vai aqui formar, fazer uma faculdade, vai pra frente, vai ter seu caminho, tá ligado? Não, tipo, a gente constrói nosso caminho e tem um monte de espaço aberto, né? É louco porque é aquilo, né, que eu falei, como meus pais não tiveram escolarização, né, não que não fossem educados, muito pelo contrário, mas eles tinham uma visão de que ao você fazer a faculdade já estava tudo garantido, né, porque de alguma maneira, do período deles escolar, era muito restrito quem podia fazer. E a ideia era de que, assim, você fez um curso universitário e daí sua vida está garantida, basta você arrumar um emprego e
as coisas se fazem por si só, né? E daí a gente vai vendo que a coisa é muito, o buraco é muito mais embaixo e é tudo muito mais complexo, né, mano? Então, no caso, a todo momento você tem que estar construindo o seu caminho, aproveitando oportunidades, abrindo portas e janelas, tá ligado? Pra seguir. Só queria que você falasse um pouco pra gente como que foi esse processo de você entrar na pós até você desenvolver a tese. Para mim, logo quando eu entrei na faculdade, que eu conheci um pessoal que era ligado ao hip hop também, a uma militância política, a partir do hip hop principalmente, ligado ao movimento negro, e que eu digo que é a minha base, uma das minhas bases políticas, né, que é o Grupo Quilombagem, a gente sempre teve como prática o estudo. Então, no período que eu estava fazendo a graduação, muito eu complementei a graduação com os grupos de estudo do Quilombagem, né, os debates que a gente fazia, as análises de conjuntura e tudo mais. E a prática de grupos de estudo, ela permaneceu mesmo depois da graduação, né? Então, nunca deixei de participar, de ter essa responsabilidade, né? Lógico, em formatos diferentes, com temáticas diferentes, mas essa era uma prática constante. Então, tem um gap, né, um hiato grande até entre o término da graduação e o início da pós, que foram de 9 anos, né? Então, eu termino de fato em 2008 a graduação, mas só entro no mestrado em 2017. Mas nesses 9 anos, o que vale a pena deixar nítido assim, que foi fora dos meios institucionais que eu continuei esses estudos, tá ligado? Então, essas leituras e estudos só foram possíveis por meio desses grupos de estudos, né? Que tem um fator que é uma dedicação individual, mas que sem esse estímulo do coletivo ele não rolaria. E nesse tempo, para mim, o que era estimulante ou o que me fascinava era tentar entender esses processos do hip hop, né? Que de alguma maneira era preencher lacunas de vivências que eu tive, mas eu não conseguia entender teoricamente aquilo ali, né? Então eu lembro que em 2012 teve uma especialização na própria Fundação Santo André, que eu frequentei as aulas, mas não pude finalizar de fato o curso, que tinha a entrega de uma monografia e tal, então eu só consegui fazer mesmo algumas aulas, e porém aquilo foi o embrião para eu ter acesso a umas primeiras leituras sobre hip hop, aí já mais no campo da pesquisa de fato, né? E daí em 2016 que eu já participando do Fórum de Hip Hop, né, desde 2008, o Fórum de Hip Hop de São Bernardo, portanto, quando a Batalha da Matrix ela surge em 2013, ela surge também muito nessa relação com o Fórum de Hip Hop de São Bernardo, e uma das atividades que a gente fazia que era o Sarau do Fórum, toda a última quinta-feira do mês, e nesses encontros, principalmente a partir dos conflitos que a Batalha da Matrix vinha gerando, eles passaram a convidar algumas pessoas do fórum para estar junto, né? E eu fui uma dessas pessoas, então eu pude acompanhar desde reunião no gabinete do prefeito com major da PM, delegado da Civil, secretário de Segurança Urbana do município, algumas ONGs, entidades de infância e juventude, enfim, assim como em reunião com o prefeito, assim como reunião na Secretaria de Cultura. Então, de alguma maneira, a Batalha da Matrix ela se tornou um foco, né, de discussão da cidade. Alguns
só detratando, outros vangloriando, mas de alguma maneira todo mundo estava citando a Batalha da Matrix, né? Seja ela como um problema, alguns um problema a ser solucionado, outros um problema a ser destruído, inclusive, mas estava em pauta. E daí foi quando me despertou essa intenção de desenvolver uma pesquisa mais aprofundada aí já no meio acadêmico de fato, que foi unir essa vontade que eu tinha de voltar para a faculdade, para um curso institucional, que me desse subsídio para eu poder desenvolver essa pesquisa, né? Então foi um pouco nesse processo, que é fruto, então, dos grupos de estudos que eu sempre participei desde quando eu iniciei a graduação, que não eram ligados à universidade, mas aos movimentos políticos, né, e culturais, e uma atuação também cultural que hoje eu vejo que foi muito importante esse espaço de tempo, porque quando eu chego no mestrado eu tinha já uma tanto uma experiência de vida madura, quanto uma consolidação ou uma maturidade também no trato teórico, né? Quanto à leitura de textos, interpretação desses textos, muito baseado nessa vida, entendendo que a importância da pesquisa e de uma pesquisa que pode ser feita num período de maturidade, ela o resultado ele pode ser aquilo que eu estava buscando de alguma maneira, né? Lógico que a gente sempre tem uma expectativa que às vezes ela foge à realidade quando você concretiza, mas que ao mesmo tempo, quando eu consigo dar o ponto final nessa, né, nessa dissertação, nessa pesquisa de mestrado, para mim foi algo que visto como digno, tá ligado? Sim. E fiquei feliz por aquilo e tal. Lógico, tiveram tem muitas lacunas, mas que é só com o tempo mesmo que a gente vai desenvolvendo, né? Ok, justamente esse espaço aqui acho que é justamente para ajudar esse desenvolvimento, né? As lacunas sempre vão existir, ainda bem, porque a gente tem que também buscar formas de preencher elas aí, gerar mais Exato, delas, né, com o passar. Eu acho, exato. particularmente, falando, que o seu livro, ele atualmente, para mim, é o livro mais importante que a gente tem na atualidade em relação à temática de cultura, não só de hip hop, mas como cultura e organização estrutural. Atualmente, por quê? Caramba, que honra, hein, mano? Eu ouso dizer isso mesmo, porque ele tem uma função, ele tornou uma função que eu não vejo todo dia. E talvez o Du, como um grande leitor, também possa trazer algumas referências em relação a isso. Mas o seu livro ele fala sobre uma questão popular, um desenvolvimento popular. Você utiliza isso, você também faz parte disso como, como fonte primária. Você reúne fontes secundárias para desenvolver. Você conversa com as pessoas, você leva isso para a academia, você transforma isso numa tese e depois você faz todo um corre também para isso também sair da academia e voltar à discussão ao campo popular. Então, para mim, isso é uma ferramenta importantíssima. Existe um debate que o debate nunca sai da academia, né? E isso acaba sendo Sim. muito ineficiente, mas o seu trabalho ele faz todo um trajeto que isso, para mim, deve ser seguido como referência. E muitas outras coisas que estão dentro da academia que são muito importantes, e muitas vezes a academia se apropria de temas para ficar ali dentro também, desenvolvendo e tem essa dificuldade de comunicação. O seu consegue passar por toda essa linha, sabe? Então, por isso que eu coloco aí o máximo respeito a esse trabalho e a essa trajetória, ao desenvolvimento dele. Ô, mano, só agradeço. Você Tem é uma louco. coisa, inclusive, que você traz, que muitas vezes está muito dentro do campo da academia, que é o contexto histórico, né? E você consegue trazer isso a partir do momento que você transforma a sua tese em livro para o campo popular. E essa parte do livro me chama muito a atenção. Assim, essa parte, inclusive,
daria uma temporada inteira pra gente discutir, né, de podcast. E vamos tentar aglutinar aqui algumas coisas. E inicialmente eu queria saber, né, ali no terceiro capítulo, se eu não me engano, né, que você começa a falar dessa questão da estrutura econômica na região do ABC. E qual que é a sua intenção, qual que é a sua proposta de trazer o debate nessa época, no livro? Depois que você apresenta o hip hop, né, faz toda uma contextualização, você fala sobre contexto histórico da região do ABC. Qual que é? Tem motivações que elas partem de um interesse muito individual, né? E até existencial, vamos dizer assim. Então, como eu sou nascido e crescido em São Bernardo, e quando eu começo a atuar no hip hop, para mim gera uma dúvida de fato muito grande de falar, porra, mano, como que essa comunidade italiana de São Bernardo vai se tornar esse polo cultural que busca um protagonismo, sabe? Que entra gestão, sai gestão, mas tem uma ideia até por nomes de bairros, ou mesmo uma busca de identificar o que configura a cultura de São Bernardo, ela trazia esse aspecto italiano. Esse era um ponto que parece que não tem nada a ver com a economia, mas que, em última instância, tem uma relação muito aproximada. E um outro ponto mais econômico, mais direto, era de eu poder identificar, porque meus pais eles foram operários e eu lembro muito bem o dia que meu pai foi demitido, eu tinha 7 anos de idade, e o quanto isso mudou na nossa condição de vida, tá ligado? Então, desde então, eu posso dizer que eu tive uma condição de vida até 7 anos de idade, 7 anos em diante foi uma outra muito menos com proteção social e direitos por meio do trabalho, né? Que até meu pai nunca deixou de trabalhar, mesmo aposentado, até porque para conseguir dar conta das contas tinha que complementar a renda, mas sem a proteção social que ele teve já um dia. E isso afetou diretamente na qualidade de vida da família como um todo, né? Então, para mim, eu queria identificar esses traços que eram lacunas de entender também minha experiência pessoal, pensando no campo teórico e que ele fosse de interesse mais geral, já que a cidade de São Bernardo ela tem tanto uma importância econômica, então é uma cidade que tem uma relevância nacional, vamos dizer assim, pois teve atrelada ao plano de metas, né, que foi desenvolvido ali num governo desenvolvimentista do JK, na década de 50 em diante, e também por conta da figura do Lula, que surge como um nome nacional nas lutas, nas greves de 78, 79 e 80, e que se torna presidente do Brasil entre 2003 e 2010, né? Então, para mim eu tinha essas peças e eu tinha que conectar elas, dar uma forma, dar uma imagem para elas nesse quebra-cabeças, né? Então, quando eu vou iniciar a pesquisa, então tinha dois fatores que eles eram principais, assim, de eu poder entender. Uma é como que a globalização impactou essas mudanças no ABC, né, de ser uma região industrial, mas que a minha geração ali, nascida no final da década de 80, não pôde, já não foi tão, como pode se dizer, dessa geração do final da década de 80 já não era uma determinação de você ir trabalhar na indústria, tá ligado? Porque não tinha emprego industrial para todo mundo, a gente tinha tido uma reestruturação produtiva na cidade e identificar também da Batalha da Matrix quem é aquele público,
né, como que esses aspectos de mudanças na cidade de São Bernardo e no campo econômico e do trabalho, como que as pessoas que hoje estão tanto organizando a Batalha da Matrix, participando como MC da Batalha da Matrix e participando como público da Batalha da Matrix, qual a posição social dessas pessoas, né? Então, para mim, isso chamava muita atenção. E quando eu vou para pesquisa, então eu tive que me aprofundar na história de São Bernardo, que é quando eu acabo tendo uma dimensão de que não é só a partir da década de 1950 que São Bernardo teve uma, ou chegou a ter uma, não tanto uma influência, mas a passar como uma decisão nacional. Então, o primeiro núcleo urbano de São Bernardo é a Capela da Nossa Senhora da Conceição da Boa Viagem, né, que ela foi construída entre 1812 e 1814 e que hoje, restaurada, ela continua na Praça da Matriz, né, que não é a igreja da Matriz em si, mas é a capelinha que fica mais próxima da Rua Marechal Deodoro, né? Para quem é de São Bernardo vai reconhecer, mas para quem não é, a Rua Marechal Deodoro é uma rua, a principal rua comercial de São Bernardo, né? Que é seguida de ruas paralelas como a Faria Lima e a Jurubatuba. E esse núcleo urbano que vai surgir a partir dessa capela, ela surge depois de um conflito que se tem entre moradores que reivindicavam dos beneditinos, né, que eram proprietários das terras, uma missa de domingo, um padre que fosse constante numa outra capela que teve, né, que ficou reconhecido como uma região chamada de São Bernardo Velho, que é da onde surge o nome da cidade, né, que foi uma capelinha construída entre 1717 e 1720, que hoje, inclusive, fica na região em frente o estádio, o poliesportivo, né, de São Bernardo. Não em vão tem um empreendimento que até utilizou como nome Marco Zero, né, ali para aquela região. Então teve todo um conjunto de briga ali, e isso vai bater no Dom João VI, né, que daí determina que fosse construída essa capela. Primeiro foi tentada uma região de Planalto, né, então onde hoje é o DR em São Bernardo, foi tentado construir essa capela, porém era de madeira à época e por ser uma região de Planalto, como geralmente eram construídas, né, capelas e igrejas, mas o vento era muito forte e acabou destruindo, se não me engano, umas 3 vezes essa capela, que daí então eles foram para uma área de mais baixa, né, de planície, que é onde hoje se encontra a Praça da Matriz e a Igreja Matriz de São Bernardo. E isso foi uma determinação do Dom João VI, e depois, em outros momentos, também a gente teve presidentes vindo até São Bernardo para, inclusive, influenciar em questões locais e regionais. Então, quando São Bernardo, em 1938, né, que o ABC já foi chamado de São Bernardo, né, enquanto território como um todo, mas depois da construção da ferrovia, em 1867, que traz uma importância para o povoado Estação no entorno dele, né, que hoje daria para a gente compreender principalmente São Bernardo, Santo André e São Caetano. Em 1938, Santo André se torna o centro administrativo do ABC, e o que era até então feito em São Bernardo, o que gera um movimento que vai se chamar Amigos de São Bernardo. Em 1943, o Getúlio Vargas, que era presidente à época, vem para São Bernardo e diz que a cabeça deveria retornar de onde ela foi extirpada, né, num discurso que ele dá aqui, acompanhado do Wallace Simmons, que foi escolhido como uma espécie de
presidente dessa associação Amigos de São Bernardo, né? E então, São Bernardo sempre teve essa relevância, né? Então, com a construção da Anchieta e no plano de metas ter uma prioridade não mais às ferrovias, mas às autoestradas e também a utilização do automóvel, a região ela passou a ter uma importância nacional muito grande com a industrialização e tendo aqui as principais montadoras de carro, né? Scania, Ford, Mercedes, a GM, São Caetano, entre outras, né? Pirelli e assim vai, que não é montadora de carro, mas faz pneu para carro. Então, todo esse desenvolvimento, para mim, tem um dado que chocou bastante de identificar essas mudanças na cidade, é que em 1950, São Bernardo tinha 26 mil habitantes, tá ligado? E em 1980, 30 anos depois, tinha 425 mil. Ou seja, foi uma cidade que cresceu em 30 anos, uma população de 400 mil pessoas a mais, né? Então, isso não precisa nem dizer que foi motivado pela construção da Anchieta e a chegada dessas montadoras, né, e das indústrias de autopeças em São Bernardo e no entorno, que a própria cidade não se projetou para receber essas pessoas, né, que muitas delas foram morar em torno dessas indústrias, né, e que passaram a ocupar terrenos, mas sem uma organização dessa ocupação urbana, né? Então, São Bernardo é uma cidade que se industrializa, tende a se urbanizar, mas de uma forma muito desordenada e desorganizada. E isso gera consequências também, né? Então, o número de favelas que a gente passou a ter aqui e outras coisas mais. E o que é interessante é que com a reestruturação produtiva da década de 90, uma das características para mim eu tive também como um objetivo de fazer quase que uma análise comparativa entre o movimento hip hop da década de 90 de São Bernardo, foi muito baseado num trabalho da Elaine Nunes Andrade, que inclusive foi a primeira dissertação de mestrado sobre hip hop numa pós-graduação no Brasil, né, que foi defendida em 1996 na Faculdade de Educação da USP, e ela fez um estudo sobre a posse raúça de São Bernardo do Campo, né? E para mim foi um trabalho que se tornou uma base, que a partir dele me possibilitou de ver quais foram essas mudanças na cidade de São Bernardo, mudanças econômicas, políticas e sociais, a ponto da gente identificar nessas mudanças as transformações que o próprio movimento hip hop passou, de modo geral e na cidade. Porque muitas das vezes a gente, e nas análises, isso pode pecar, né? Já que você citou sobre a contextualização histórica, ela é muito importante para a gente não pensar que as gerações elas dão respostas à realidade somente pelo bel prazer ou por criações mentais, sabe? Por algo que saiu da cabeça da juventude. Mas muito pelo contrário, as mudanças sociais elas vão determinando também respostas diferentes da sociedade. Então, a realidade social que praticantes do hip hop viveram na década de 90 são diferentes da realidade social que quem está organizando Batalha de MC nos anos 2010 em diante está vivenciando. Então a gente precisa identificar o quanto que a sociedade ela não é um mero pano de fundo, né? Entendendo a sociedade por meio da economia, da política, mas a sociedade ela e principalmente a organização econômica, ela tem uma determinação em última instância, vamos dizer assim, né? Ela tem uma importância muito grande para o desenvolvimento também das práticas culturais, né? Não que ela seja
determinante em primeira ordem, né? Ou que essa superestrutura, né, caracterizada pela cultura, ela seja uma mera expressão, um mero reflexo da economia, da estrutura econômica. Muito, muito longe disso. As coisas são muito multidimensionais, elas se interconectam ali. Mas para mim foi muito importante de fazer essa pesquisa, principalmente para identificar que entre as lideranças da Posse-Russa à época, grande parte tinha no trabalho industrial a sua fonte de renda, e o seu foco. A ideia deles era estudarem para adquirirem, para terem um bom emprego, né, nas indústrias da região, de modo geral, e assim constituir suas famílias, e o hip hop surgia como uma militância, como algo que eu faço para além do meu trabalho. A Batalha da Matrix, já pegando esse processo de reestruturação produtiva, então, não tem tanto uma proteção social, né, por meio, dos direitos garantidos, não tem também os salários que são da indústria, então o campo dos serviços, né, ao invés de ser serviços tecnológicos de alta tecnologia, né, a gente vivenciou, principalmente entre essa classe trabalhadora, a ideia de um campo de serviços que tem uma diferença, tem uma dificuldade de você saber quem que é autônomo e quem é desempregado, né? E isso na minha pesquisa foi relatado pelas pessoas, né? Se perguntar, você está desempregado ou você está trabalhando? A pessoa fala, olha, eu sou autônomo há um tempo, mas eu me vejo como desempregado, né? Se eu tivesse algum emprego com registro em carteira, para mim seria o foco, mas por enquanto eu estou buscando sobreviver. Então isso me chamou muita atenção, a ponto de que, como os salários são muito baixos, vale a pena você tentar a profissionalização no campo da música, ainda que você enfrente muitas dificuldades no início de carreira. Porque aquilo que você tem num rendimento, né, desses empregos, daquilo que até então dizia: "O meu emprego é o que garante, é o meu ganha-pão, e a minha prática cultural é aquilo que de fato me preenche", então as coisas passaram a ser muito mais permeáveis. Então se eu gosto de fazer música ou se eu estou envolvido no campo cultural, então vale a pena eu tentar também me profissionalizar nesse meio. Então é quando o próprio hip hop, lógico que de modo geral, mas especificamente em São Bernardo, se fosse fazer um comparativo entre Posse e Raúça, né, que via no hip hop como uma militância de fato, na Batalha da Matrix, essa militância ela ainda existe, mas ela é muito permeada pela profissionalização por conta desses fatores econômicos e sociais do Brasil, mas da região em específico, né. Então, isso foi de alguma maneira, uma das lacunas que eu estava procurando sanar, né. E a questão dos, italianos até na cidade, né, nessa reivindicação de um protagonismo cultural, eu pude identificar que nem sempre foi assim, né, porque o primeiro censo de São Bernardo, quando não tinha ainda esse projeto imigrantista, né, de trazer imigrantes, a gente ainda vivia num período de escravidão, foi em 1838, o primeiro censo de São Bernardo. E nesse censo tinha, não vou saber os números, específicos, mas é muito aproximado de 1.347 pessoas, talvez assim, talvez seja esses os números. E a sua maioria eram pessoas, negras e indígenas. Negras, alguns africanos diretos e outros chamados de crioulos, que eram pretos brasileiros. E indígenas também na região. Então a população branca da região era menor. Porém, quando a fazenda São Bernardo, né, e depois a fazenda São Caetano também é vendido para a Fazenda Nacional, em 1877, dentro, da política imigrantista que teve no Brasil, São Bernardo foi uma dessas regiões que acolheu
esses imigrantes, não só italianos, mas russos, poloneses e depois de 1908 também japoneses, né? E os italianos, por serem maioria, de alguma maneira, eles chegam numa cidade que não era tão povoada, e vão povoando, tanto que chegam numa condição de precariedade, porém com possibilidades de ascensão. E não em vão, a segunda, terceira geração desses italianos já se tornam alguns dos proprietários de empresas aqui, né? Tanto que a figura do João Basso, que tinha na indústria de móveis uma força muito grande a partir de 1905 e outras empresas mais. Então, nesse sentido, fica muito caracterizado, né, que até 1950, se a gente pega o dado do IBGE, que em 1950 São Bernardo tinha 26 mil habitantes, grande parte desses habitantes tinha como base social, vamos dizer assim, como origem social, essa vinda dos avós ou dos pais italianos que chegam aqui na região e já puderam ter essa ascensão. Então fica muito aquela relação dos estabelecidos com os de fora, com os outsiders, né? E esses outsiders foram também alguns descendentes italianos, mas que vieram de outras regiões, como o interior de São Paulo, porque a migração maior para a cidade de São Bernardo, às vezes, por conta da figura do Lula, a gente imagina que foi uma migração nordestina, né? Mas não. Para São Bernardo, nesse período, foi uma migração do próprio interior de São Paulo, né? Porém, aí deu para eu ver qual que era essa reivindicação de um protagonismo cultural por parte dessa comunidade descendente de italianos na região e que era uma dessas comunidades que conflitava muito com a presença da Batalha da Matrix no, no espaço da Praça da Matriz, né? Ou seja, tudo isso para dizer que essas transformações no hip hop, elas não tiveram só a sociedade como um pano de fundo, mas são interconexões ali que estão muito mais próximas do que às vezes a olho nu a gente imagina, né? Cara, eu acho que o que você acabou de fazer, essa relação, né, entre a Batalha da Matrix e todo um contexto histórico, não só próximo, mas um contexto histórico alongado, né, do território, Uhum. é um momento que é central, assim, é muito bom, porque é muito fácil a gente descontextualizar, né, e não perceber que isso tem uma herança, né, que as coisas que estão acontecendo agora têm uma herança de movimentos longos, né, e Total. de disputas do passado, né, que tem nossos antepassados e tal, que de alguma forma também marcam essa história e que a gente não pode se alienar dela, né? Enfim, Exato. o que eu fiquei pensando um pouco quando você estava fazendo todo esse panorama, né, muito bem feito, né, e que me lembrou bastante, inclusive, em um determinado momento, alguns comentários do professor José de Souza Martins, né, que é um operário também e que acaba se tornando um acadêmico, um sociólogo e que vai estudar muito história do ABC, que ele faz muito esse pensamento também de como é que esses territórios que cresceram muito rapidamente, né, de uma hora para outra, não, ao invés de gerar, né, sei lá, uma forma de conciliar esse crescimento, de ter consciência daquilo que estava sendo feito e ver essas populações, né, como populações que estão chegando, entender como lidar com elas, o que ele faz é escolher uma história oficial, que é a dos italianos, né, que de alguma forma gera poder político para essa população e tenta sufocar, né. Então, eu lembro que o José de Souza Martins comenta muito de que até tem uma coisa interessante nos censos, que nos primeiros censos você vai pegando muitas populações negras indígenas e tal, e aí de repente desaparecem essas populações dos censos e eles começam a aparecer Exato. como bastardos, com nomes bem pouco claros de qual a distribuição dessas populações, que é uma forma, inclusive, de tirar o protagonismo, né, tirar a importância delas no território.
E aí eu Total. fico pensando, tipo, a Batalha da Matrix, assim como sua pesquisa, elas têm uma força muito importante de marcar também, né? De marcar essa história que tá enterrada, essa história que foi escondida, né? Total, mano, total. E para mim eu tinha isso como uma função teórica, logicamente, né? Que eu imaginava que era de interesse geral, mas principalmente por uma motivação pessoal muito grande, tá ligado? Porque tinha contas que não fechavam assim no pensamento sobre a cidade, né? E o José de Souza Martins, ele foi uma base também para esse desenvolvimento, né, da minha pesquisa, assim como o outro. Tem um trabalho que é muito importante, que é do Vanderlei dos Santos, que ele se dedicou a 20 anos de estudar os documentos, né, que estavam em algumas cúrias, em alguns arquivos por aí, que remetiam à região, né, que tem algumas brigas de saber se a vila de João Ramalho, ela foi em São Bernardo, foi em Santo André, né, então tanto as duas cidades têm a comemoração base do ano de 1553 como a referência, né, mesmo não tendo a vila de João Ramalho tendo ficado muito pouco tempo, isso não tendo desdobrado, mas do trabalho do José de Souza Martins, inclusive é da onde eu extraio esse censo de 1838, né? E fica muito evidente o quanto que essa população negra indígena, ela se apaga totalmente, totalmente mesmo, assim, é difícil de você encontrar, inclusive, referências a essa população, né? Seja por meio de crônicas, seja por meio dos jornais e principalmente pela documentação oficial. E agora, em relação a o que foi desenvolvido, né, eu fiquei pensando na questão do surgimento das pautas do hip hop, né? E, por acaso, dentro disso que você falou, né, do projeto de Brasil que estava sendo implantado, principalmente para a região, da independência de São Bernardo, da questão migratória e sobre essa construção de pensamento de classe, né, que é levantado no livro Uhum. em um determinado momento, onde o bom estava sendo destruído, né? A elite defendia que as tradições ali, o que era bom estava sendo destruído com a vinda de diferentes culturas, né? Ou seja, a gente tem aqui, tá tudo certo, tá tudo bonito, Sim. mas esse projeto de imigração tá acabando com tudo que é bom pra gente aqui. Para você propõe dentro do livro que aí começam a nascer pautas que hoje são levantadas do hip hop na região? Olha, eu acredito que isso vai demarcar uma posição das pessoas que vão se envolver com o hip hop. Por quê? O que me chamou muita atenção é de que essas lideranças da posse raúça, os familiares deles vieram de outras regiões, né? Então, principalmente Minas Gerais, Nordeste. E alguns deles diretamente vieram de outras regiões, como no caso do Nino Brown, que ele foi da posse raúça e ele é de Pernambuco, né? Então, isso chama muita atenção. Já as lideranças da Batalha da Matrix já seria uma segunda geração. Não, tem alguns que os próprios pais, né, vieram de outras regiões, também Minas Gerais ou regiões do Nordeste, mas de modo geral tem alguns que os avós vieram, mas os pais já nasceram na região, sabe? Então, de alguma maneira, tem essa relação com a origem dessas pessoas que chegam na região e vão buscando, né, de geração em geração também o seu direito à cidade, né? Não só esse direito físico, presencial, mas o direito simbólico, né, de se entenderem também como construtores da cidade, né? Que São Bernardo pode ter tido seu núcleo urbano constituído numa fase, pode ter tido algumas igrejas, ou alguns estabelecimentos construídos por essa, vamos se dizer assim,
primeira geração, né, descendentes, com origem desses europeus que vêm para a região, mas que, pensando numericamente, a diversidade ela é muito maior e é o que vai constituir a cidade, né? E esse é um movimento que a gente identifica em vários outros espaços, né? Quem já está estabelecido, de alguma maneira, tenta manter o seu domínio e predomínio, né? Tanto social quanto cultural. E quem chega de fora vai reivindicar uma presença naquele espaço, né? Então, nesse sentido, eu acho que não é uma, vamos dizer assim, uma determinação primeira, né? De quem começou a fazer o hip hop tinha aquilo como algo consciente na ponta da língua, mas aquilo vai se expressar nos conteúdos com certeza, muito por conta de que as pessoas que vão estar envolvidas com hip hop vão moradores das áreas periféricas, que vai a história cultural de uma né? Então, eu acho que tudo isso vai ser o caldo que vai compor esse movimento cultural. Você acha que o movimento do hip hop em São Bernardo, no ABC, especificamente em São Bernardo, tem alguma particularidade assim um pouco diferente em relação ao espaço de contexto de efervescência política? Mano, tem. Pensando nessa dimensão de que essa influência, muitas das vezes, ela não é tão direta, e ela tem uma complexidade que isso lá e se apresentar também em outras regiões parecidas. Eu sei que está bem abstrato, mas eu vou ligar os pontos agora. É interessante que chegou um momento que eu, enquanto ouvinte de rap também, eu gostava muito dos raps de Nova York, mas quando eu passei a ter contato com rappers de Detroit, eu passei a gostar mais, inclusive, da sonoridade, mesmo sobre algumas temáticas, até quando eu vi os clipes, parece que tinha ali uma proximidade muito maior. E daí, quando você vai ver qual que é a história de Detroit, ela tem uma relação muito grande também com montadoras de carro, também com indústrias, né? A Motortown, né, como ficou conhecido, né, a cidade do motor. E a região do ABC já foi conhecida também, ou pelo menos associada a essa Motortown brasileira. Então, aquilo me chamou a atenção, né? E depois, também outras regiões no Brasil, e uma delas São José dos Campos, que tem ali algumas indústrias, né, da Johnson, o ITA, indústrias e institutos, também chamou a atenção que alguns raps de lá diziam muito mais respeito ao que estava sendo buscado aqui na região da ABC do que propriamente em São Paulo, né? Então, isso me chama a atenção porque revela que há, por mais de pertencerem ao mesmo movimento cultural que é o hip hop, né, por meio da mesma música que é o rap, mas você vai ter características que às vezes elas sejam imperceptíveis, né? Mas conforme você vai aprofundando, você vai vendo nas camadas o quanto que esses pontos se ligam. Então, essa cultura operária, ela, por meio do sindicato dos metalúrgicos, ela tem uma parceria com essa primeira geração do hip hop aqui e do rap mais especificamente. Então, se a gente pensar que a Posse Raúça, ela foi um grupo de trabalho do Movimento Negro Unificado de São Bernardo e que um dos parceiros era o Sindicato dos Metalúrgicos, né, que cedia o espaço para que ocorressem alguns seminários e algumas palestras. Então você tinha ali uma parceria que era física, mas enquanto cultura operária não necessariamente dá para se falar que tinha uma influência mais direta, mas nas camadas mais aprofundadas você vê que sim, isso implica tanto numa ideia da busca por uma coletividade e mais recentemente, e isso está também
no meu trabalho, né, enquanto resultado de pesquisa, essa nova geração, jamais associado à própria dimensão econômica que tem como centralidade, né, o rentismo, o capital financeiro ligado ao capital imobiliário, já vê, inclusive, essa cultura operária como algo atrasado é uma palavra muito forte, mas vamos colocar assim, né? Tanto que tem uma fala que eu destaco em uma das reuniões que eu presenciei, né, entre organizadores de batalha do ABC, batalha de MCs do ABC, foi uma fala que dizia realmente isso. Falou, putz, e o tema era por que o ABC tem tanta gente boa, mas não consegue se tornar nacional, né, no campo da música. Ninguém conseguiu se destacar de fato para viver da música e divulgar a região e puxar outros grupos, outras pessoas. E daí teve uma das pessoas que estava participando, que é um organizador de batalha, ele falou, mano, porque o ABC ele tem uma cultura operária muito forte, que as pessoas não são muito ligadas no empreendedorismo, né? Então são pessoas que foram acostumadas a ser mandadas e depois a reivindicar direito para ser mandado com respeito, sabe? Mas não são pessoas que têm o trato com empreendedorismo e por isso talvez que a gente vivencie hoje. Então, é muito louco isso da gente ver que o movimento operário foi tido como um novo movimento social, né, a partir da década de 70, com uma influência muito grande, mas que hoje já seria visto como velho, como não adequado a essa estrutura econômica e social que a gente vivencia, né? Então, é muito complexa essa influência operária que vai dar uma particularidade no fazer artístico da região, vista tanto como positivamente no sentido de coletividade, né, em reivindicação de direitos, uma ideia mais crítica sobre a sociedade, mas em outro aspecto é visto como um limite, porque não associado ao empreendedorismo, a essa forma de economia já sem proteção social e que já tem uma atividade econômica ali muito mais objetivada, né? Não sei se eu respondo, mas é um pouco dessa complexidade mesmo, sabe? Eu queria aqui, Choco, te jogar uma palavra para falar um pouco sobre ela, para você contar e a gente entender um pouco sobre ela. E é uma palavra que eu Certo. adorei. Na hora que eu bati o olho na tese, eu olhei e falei, gente, genial, cara. Que é Privatópolis. Então, dessa palavra também, eu acho que ela traz um conjunto de ideias que tem muitas autoras e autores que estão trazendo que basicamente é esse aumento de espaços privados na cidade que caracterizam muito mais as guaritas e câmeras de segurança do que propriamente os espaços públicos, né? Se fosse para resumir, então esse é um conceito que eu pego a partir de uma citação até da Sandra Lencioni, que é uma geógrafa brasileira, que ela pega de alguns autores e que está citado na dissertação e no livro, mas que o que ela representa, a Privatópolis, porque se a gente pega o conceito de polis, ela traz consigo, apesar de todas as contradições, né, em termos da polis, mas ela traz consigo a noção de política, que seria essa discussão pública sobre os rumos, né, da cidade e da sociedade como um todo. E também traz consigo a noção de cidadania, né? Então, no caso, essa polis, portanto, que seria os rumos da cidade discutidos em praça pública, cada vez mais ela está sendo decidida nos espaços privados, né, de fora da política, mas que tem no mercado imobiliário essa centralidade, outra centralidade nos shopping centers e nas seguranças privadas, né?
seja ela desses espaços dos shopping centers ou mesmo nos condomínios fechados. Então, o que eu procurei chamar atenção nesse capítulo, e que fica muito evidente, inclusive pelo título, né, essa privatópolis, é que esse espaço da discussão pública, cada vez mais ela está sendo feito em âmbitos fechados, privados, e que a própria cidade, cada vez mais, ela vem sendo privatizada, né? Ou os espaços públicos da cidade, eles estão morrendo, né? Cada vez mais. Então, nesse sentido, Privatópolis eu acho que acaba representando, e minha ideia era de trazer o quanto que a Batalha da Matrix ela gera tanto conflito, porque ela, de alguma maneira, ela reivindica o seu direito à cidade, né, e reivindica o seu direito de também significar, de valorizar, né, no sentido de dar valores, também a essa cidade que ela pertence, especificamente ao espaço público da Praça da Matriz, né. Então, a Privatrópolis é uma forma de demonstrar que há um conflito, sim, entre público e privado, não só no campo da política brasileira, mas principalmente no campo da vida em sociedade, da urbanidade em si. Sim, isso está ligado diretamente à construção da violência, né, também. Principalmente porque, inclusive, o que os shoppings vão representar e esses condomínios fechados, né, as guaritas, câmeras de segurança, está muito associado ao medo e da segurança enquanto um fechamento, né? Então, num espaço, quanto mais fechado ele for e protegido nessa ideia de estar vigiado, melhor, né? Então, por isso que os shopping centers se tornaram esse grande espaço cultural também, das famílias como um todo, né? Por uma ideia tanto de comodidade, de você ter no mesmo espaço um conjunto de serviços, quanto de segurança, por ser um espaço protegido, privado e protegido diretamente por seguranças, né? Então, nesse sentido, a violência urbana, ela é respondida como parece que a única saída não estaria na segurança pública, mas muito pelo contrário, na segurança privada e nos espaços privados, dos quais você pode discriminar e segregar quem entra e quem não. Essa relação do espaço público, né, como uma espécie de liberdade, ou de lugar ali, de poder se colocar, né, com plenitude e tal, contra esse espaço do trabalho mesmo até, né, que tenta tirar o espaço público, tenta afastar do espaço público. Foi uma coisa que me chamou a atenção agora nessa sua fala, né? Então, no final das contas, a Batalha da Matrix, o hip hop, os movimentos que perpassam, são movimentos que têm uma importância muito grande nessa disputa, né, pelo espaço público, de tentar reivindicar esse espaço como um espaço ocupável, né? Exato, exato. E de pertencer ao espaço, né? Então tem uma questão que, enfim, até nos debates sobre segurança, há uma ideia, alguns grupos dizem que se torna mais seguro algo que é propriedade privada, porque o proprietário privado ele vai assegurar a sua propriedade, então teríamos uma sociedade mais segura quanto mais privada ela for, né? E há quem faça todo um campo de discussão, do qual quanto mais você tem uma noção de cidadania plena e, portanto, de que os espaços públicos pertencem a todo mundo e esse pertencimento coletivo, ele gera um cuidado com esse espaço, tanto um cuidado institucional, né, por meio do poder público, mas também um cuidado individual e coletivo por meio dos cidadãos, então ali você teria uma segurança maior, porque você assegura esse espaço sendo
coletivo e você assegura com que as pessoas se vejam como iguais, né? Que é a pretensão, ao menos no Estado democrático de direito, que compete à cidadania, né? Que é a garantia de direitos civis, sociais, e políticos, das pessoas se verem como iguais, né? Então, nesse sentido, tem essa associação de que, pelo menos a batalha da Matrix, ela vai reivindicar a cidade nesse espaço público, de fato, né? E de poder dar novos significados, novos valores, a modos de vida que possam ser vividos em comunhão, em comunidade, em comum, de fato, né? Boa, boa. Muito bom, gente. Bom, queria agradecer aqui essa primeira troca de ideia. Agora a gente vai ter um próximo episódio para a gente dar continuidade à discussão e falar sobre as questões mais diretas do que estamos vivendo hoje em dia, falar mais sobre a Batalha da Matrix e a questão do desenvolvimento das batalhas, né, na região, e também falar mais sobre Posse Raússa e sobre coisas aí, digamos, muito entre aspas, mais palpáveis. Eu vou encontrar essa palavra ainda. Mas antes de fechar, eu queria que você falasse sobre a última parte ali do terceiro capítulo, que é a Praça Vivida, que é uma proposta de texto que ela sai, né, ela é como se fosse um ponto de virada aí, né, dentro do livro, e eu enxerguei muito como uma proposta de imersão naquela realidade, né? Existe um contexto todo ali, todas as reflexões, e vamos para a prática. E qual que foi essa intenção de fazer essa, entre aspas, quebra de narrativa? Então, isso foi de fato essa quebra de narrativa como se fossem camadas, né, que compõem o mesmo espaço, porque é talvez o capítulo mais teórico, vamos dizer assim, né, na sua construção. Então vem ali uma análise do espaço público, uma análise econômica, social muito forte, muito pesada, vamos dizer assim, e minha ideia era de construir essas camadas para entender de que a cidade ela não era mero pano de fundo, né? Ela não era só um cenário onde as coisas acontecem, mas a própria cidade ela é fruto de pensamentos, fruto de um planejamento, né? Então a ideia, inclusive, de utilizar o nome da Praça Vivida ou do espaço vivido, que está influenciado pela ideia do espaço vivido, vem de uma influência do campo da geografia de que o espaço você tem um espaço projetado, planejado, né? Você tem um espaço construído e você tem um espaço vivido. E que às vezes essas três dimensões do espaço elas podem estar coesas, elas podem se conectar, mas de modo geral elas tendencialmente podem conflitar. E no caso da Praça da Matriz, a ideia era de demonstrar esse conflito. Por quê? O planejamento para a Praça da Matriz é que ela fosse a praça da Igreja Matriz, que abrigasse tanto os fiéis, né, e as fiéis que fossem às missas, e que as pessoas que parassem nessa praça, elas pudessem, de alguma maneira, olhar para a igreja, olhar para o... Enfim, ter um espaço ali quase que de um momento, né? Então era um espaço de trânsito. Então você passa pela praça, por mais que você pare ali um tempo, quando você para que você olhe para a igreja. Então o espaço construído e o planejado, eles tinham essa relação com o sagrado, com o religioso, vamos dizer assim, né? Mas o espaço vivido, ele é muito determinado por quem o ocupa, né? E nesse caso, quando os fiéis estão ali naquela região, então esse sentido mais religioso desse religamento com o sagrado por meio
dos símbolos, né, da igreja, eles são vividos dessa forma. Mas quando um outro grupo ocupa aquele espaço, então a praça ela é vivida de uma outra forma, né? Então ali foi uma busca, né, de um capítulo que estava vindo muito denso, muito teórico, com uma carga histórica muito forte também, que ele pudesse ter essa quebra de fazer com que quem está lendo pudesse ter quase uma experiência, né? O que no campo da pesquisa vai ser chamado da etnografia, né? Quase uma descrição do campo ali que está tendo. Então minha ideia foi de tentar passar essa minha experiência quase como uma anotação de caderno de campo, né? Por isso que eu cito pessoas o que as pessoas estavam fazendo na praça antes de começar a batalha, né? O que acontece na praça durante a batalha? Qual que é a relação da própria praça com a missa que acontece às terças-feiras, né? Então minha ideia foi de ir transitando pela praça, sentar no seu banco. Num dado momento a praça estava bem vazia, quando as pessoas começam a chegar, de eu entrar até na igreja matriz, assistir um pouco da missa, verificar se o som do pessoal da batalha que estava chegando, ele acaba vazando de dentro, se a missa ela extrapola para fora, ou seja, era esse ponto mesmo quase de imersão, de uma camada que ela estava num campo que está representando um concreto, mas numa abstração, né, mais teórica, para esse momento da praça vivida, como se quem está lendo também tivesse uma vivência com a própria praça. E agora, convidamos aqui a nossa parceira Bruna Pimentel para interpretar o texto A Praça Vivida. Salve, salve, Bru! Vamos que vamos! Entro na igreja matriz, Basílica Menor. Está relativamente vazia. Apenas alguns jovens conversam ao fundo, enquanto alguns fiéis, não mais do que se pode contar com os dedos de uma mão, concentram-se em sua adoração, ou apenas em seus pensamentos fugídios. A padroeira é Nossa Senhora da Boa Viagem, imagem saliente e em destaque no altar. A luz está baixa, pouco convidativa à presença de pessoas. 6 da tarde. Os sinos avisam a cidade. Um canto sacro, o qual não tenho capacidade de identificar, vibra nos altos falantes presos à parede frontal da basílica. Vê-se algumas pessoas adentrando. Vê suas escadas. Avisto agora a igreja a partir da visão que se tem da parte de baixo da praça. As cruzes que adornam o local sacro estão iluminadas de azul neon, assim como o relógio de branco e a possível sala dos sinos da torre em verde. Um vitrô central colorido, ao ser iluminado, ilumina o portão central de acesso. Por um momento, os roncos dos motores dos carros passando nas ruas vizinhas deram o tom do ambiente. Os pensamentos que antes me remetiam a séculos passados, agora mostram a sonoridade do tempo presente. A praça em si não é tão bem iluminada, apenas modestamente. 6h27. A praça começa a ter um fluxo maior. Na parte mais próxima ao local que ocorrem as batalhas, já se vê uma pequena aglomeração. Todos jovens. Na parte de cima, mais próxima à igreja, 5 adolescentes interagem. Cada qual com uma bicicleta. Sentado estou eu na escadaria da igreja, avisto em minha diagonal o prédio de 10 andares, atribuído à antiga sede do Banco do Noroeste, primeiro arranha-céu da cidade, e de propriedade de Wallace Simonsen. 6h45 e os sinos ressoam. Zaz e Preto estão com os equipamentos, um tripé de caixa armado e a caixa de som alocada. Rato se junta ao grupo, que vai montando os equipamentos ao som dos sinos que não cessam,
Pequenos grupos vão se formando ao largo da praça. Sente-se ao longe um cheiro de fumaça que vai perfumando o ar. Skatistas e bikers circulam ao entorno. A calmaria torna-se mais dinâmica, quase uma expressão alegórica da cidade caótica. 6h51, as caixas são ligadas. Nos falantes o som ressoa e bate pesado. Microfones passam por um teste, para depois testarem os MCs. Retorno à igreja para ter a percepção se o som da caixa rolando na praça interfere no interior. Apesar de ser abafado devido à distância, o som penetra no templo e disputa a atenção dos fiéis. Nesse instante, às 6h57, contam-se 50 religiosos no interior da basílica. Ao retornar à praça, me encontro com 2 lideranças do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, informando-me que fariam uma assembleia naquele momento, com um dos núcleos da ocupação Povo Sem Medo de São Bernardo, contemplados com terreno a ser garantido pelo governo estadual paulista. Dentro da igreja, a qual retorno, a missa continua. O peso ressoado das caixas de som da praça rasgam as fronteiras das paredes e pilastras do local. É perceptível o contraste entre a missa e o movimento que se percebe do lado de fora. Uma música com acompanhamento de violão ressoa enquanto um homem e uma mulher passam com uma sacola de pano em pedido de dinheiro. Ao redor da praça permanece o vendedor de pipoca, mas soma-se a ele um vendedor de bebidas alcoólicas, vinho e duelo. A atividade inicia-se exatamente às 7h35. Então, hein, família? Quem quer batalha boa, grita o quê? Cerca de 200 pessoas encontram-se na parte de baixo da praça, próximos ao banco sagrado das batalhas. E cerca de 100 pessoas encontram-se na parte de cima, aglomerados e dispersos entre suas bicicletas e skates. Somando-se a esse público inicial, cerca de 60 pessoas do núcleo do MST em assembleia. Ao longo da noite, o espaço da praça vai se completando. Começam as batalhas. Então é isso mesmo, eu mando proceder. Cê pensou que era pá na banca, rã, vai se fuder. Por isso tá ligado, é igualdade. Historicidades. Uma produção Doc Vozes e Grão Filmes. Projeto contemplado pela Lei Federal Aldir Blanc. Secretaria de Cultura e Juventude, Prefeitura de São Bernardo do Campo.